Fala galera, vamos relembrar as evidências da evolução? De acordo com a ciência, a diversidade da vida é explicada por processos de transformações e adaptação que são inerentes à vida. Ou seja, as transformações e o processo de adaptação é algo natural, que vai acabar gerando a biodiversidade. Para a ciência, os processos nos quais percebemos transformações e também os próprios mecanismos de adaptação podem ser considerados como evidência da evolução. E dentro disto, a gente vai listar 5 evidências do processo evolutivo. A primeira delas é o documento fóssil. Os fósseis são restos ou até mesmo vestígios de seres que habitaram a Terra em um passado remoto, há milhares de anos. Por exemplo, existem mamutes perfeitamente congelados na Sibéria, insetos presos em âmbar e diversos achados de restos de seres vivos, como os dinossauros, por exemplo. E o que isso nos mostra? Mostra que os seres vivos que já habitaram a Terra em épocas passadas podem apresentar diferenças, modificações em relação aos seres vivos atuais. Isto para a ciência é uma clara evidência de transformação e, portanto, do processo evolutivo. A segunda evidência está relacionada às comparações anatômicas e embriológicas entre os seres vivos. Quando comparamos o desenvolvimento embrionário dos animais e também características anatômicas, por exemplo, podemos perceber uma relação de proximidade entre os seres. A análise desses quesitos permite que façamos inferências sobre origem e parentesco dos seres vivos. As hipóteses filogenéticas e as árvores filogenéticas são montadas baseadas nisto. É assim que consideramos, por exemplo, que as briófitas, como os musgos, devem ser as primeiras plantas e as angiospermas, vegetais com flores, o grupo vegetal mais moderno. Ou que entre os animais, os quinidários, como as águas-vivas, devem ser um grupo anterior aos plateumintos, como as planárias. A terceira evidência está na análise bioquímica, a denominada bioquímica comparada. Sabendo-se, por exemplo, que as características dos seres vivos são determinadas primariamente pelo DNA, quanto mais próximo o DNA de dois seres vivos, mais características em comum eles devem ter e, portanto, mais próximos evolutivamente. A mesma coisa serve para as proteínas. Quanto maior a semelhança na sequência de aminoácidos entre dois seres vivos, maior o parentesco evolutivo. Se um vestibular traz uma tabela comparativa entre as proteínas de um ser vivo, quanto maior a semelhança dos aminoácidos, maior o parentesco evolutivo entre esses seres. A quarta evidência evolutiva pode ser os denominados órgãos vestigiais. Os órgãos vestigiais são órgãos atrofiados e sem função evidente em alguns seres vivos, mas que apresentam-se desenvolvidos em outros grupos. Para vestibular, o apêndice vermiforme no ser humano pode ser um exemplo, já que ele não apresenta função digestória. Em alguns animais, como exemplo no cavalo, esse órgão é desenvolvido. No cavalo, tal órgão ele abriga bactérias que produzem a enzima celulase, e somente por isso esses animais conseguem obter energia de alimentos ricos em celulose, como por exemplo as folhas. Por fim, podemos citar alguns mecanismos adaptativos que mostram um grande dinamismo da natureza, sugerindo que a natureza não é estática e está em constantes transformações. Um dos exemplos pode ser a camuflagem, que é quando um ser vivo se assemelha ao ambiente, e por isso sua visualização se torna difícil. Um gafanhoto em um gramado pode ser um exemplo. Outro mecanismo adaptativo é o mimetismo. O mimetismo pode ser, por exemplo, quando uma espécie é imitadora de outra, a ponto de ser confundida. A cobra coral falsa, por exemplo, é imitadora da espécie verdadeira e por isso tem aumento da sua chance de sobrevivência. Para a ciência, tal fato não é fruto de coincidência, e sim de um processo evolutivo que leva à sobrevivência os seres vivos que apresentam as características mais vantajosas.